Olá, pousadeiros, boa noite. Começando aqui, só pra gente. Pronto. Ok. Massa. Então, acho que tá tudo pronto agora pra live. Entrei um minutinho antes pra deixar tudo aqui no jeito pra vocês. Boa noite, pousadeiros. Então, vamos lá. Hoje é o primeiro dia do workshop da Pousada Rentável. Sejam bem-vindos. Eu resolvi fazer pelo Instagram, pela qualidade da transmissão da internet. Eu acho que fica mais fácil por aqui. A gravação fica melhor também. Então, eu acabo fazendo por aqui para facilitar para todo mundo. Então sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, eu sou pousadeira, na verdade eu sou engenheira e larguei a vida de engenheira para virar pousadeira lá atrás, em 2011. E de 2011 até 2019 eu trabalhei na minha pousada. E por opção própria, em 2019 eu arrendei minha pousada, contrariando o que muita gente acha, que uma pousada arrendada geralmente está em decadência. No caso da minha pousada foi um pouquinho diferente. E hoje em dia eu estou aqui, estou dividindo um pouquinho dos meus conhecimentos adquiridos nesses últimos anos como pousadeira com vocês, porque eu quero que mais pessoas tenham uma pousada de sucesso, assim como eu tive, e consigam ter sua própria opção de arrendar, ou de vender, ou de fazer o que quiserem com ela, ou continuar administrando ela. E hoje, como eu disse, é o primeiro dia do workshop da Pousada Rentável, que vão ser 4 aulas ao vivo. Hoje a primeira aula, na quarta-feira, dia 15, a segunda, na sexta-feira, dia 17, a terceira, e na segunda-feira que vem, dia 20, a última aula, fechando essa semana do workshop. E a minha ideia com esse workshop é dividir com vocês um pouquinho das estratégias que eu fui descobrindo ao longo de 8 anos como pousadeira para ter uma pousada rentável ao mesmo tempo que eu tinha qualidade de vida. Porque não adianta nada a gente ter uma pousada que vende, 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 não nos dá lucro, que isso muitas vezes acontece com muita gente, e também nos tira a nossa paz, a nossa qualidade de vida, que é isso que a gente busca quando a gente quer ter uma pousada. E por que que eu tô aqui contando isso tudo para vocês? Qual que é o motivo de eu estar aqui dividindo um pouco da minha história, dos meus aprendizados com vocês? É o seguinte, eu já tive, né, no lugar de vocês, eu já enfrentei muitas dificuldades na minha pousada. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês desde o começo aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. E eu decidi desde o ano passado que eu não ia mais deixar outros pousadeiros na mesma situação que eu me encontrava. E como eu fui atrás de todo esse conhecimento sozinha, juntando um pouquinho de todas as minhas habilidades, eu acho que é muito bacana poder compartilhar com vocês, porque hoje em dia não existe nenhum lugar, nenhum canal, nenhum site falando de pousadeiros do jeito que eu falo. Então eu fico muito feliz de ser uma das pioneiras nesse mercado, e eu estar aqui com vocês dividindo esse conteúdo de forma gratuita é muito gratificante para mim. Eu sempre recebo feedback muito positivo de todos os meus seguidores e fico muito feliz de estar podendo ajudar vocês. Então, como eu estava contando, eu juntei um pouquinho dos meus conhecimentos. Como engenheiro, eu trabalhava com gerenciamento de projetos e planejamento, então eu apliquei um pouquinho do que eu aprendi, tanto na minha experiência profissional, quanto na minha experiência teórica, que eu fiz a faculdade de engenharia, depois eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos. Também junta-se 8 anos batendo a cabeça, fazendo coisa errada na pousada, testando, retestando, até conseguir um resultado legal. Muitos e muitos cursos do Sebrae. Quem me conhece aqui em Barra Grande sabe que todos os cursos do Sebrae eu tô lá dentro, conheço todo mundo, fora as consultorias que eu fiz sempre lá para minha pousada. Então, juntando tudo isso, nesses 8 anos de muito trabalho, muito estudo, eu descobri o segredo que toda pousada rentável sabe, e nem todo mundo que tem pousada sabe. Então, hoje, por isso que eu tô aqui, para dividir com vocês qual é esse segredo para vocês terem uma pousada rentável ao mesmo tempo que tem qualidade de vida. Então, não quero que ninguém passe o que eu passei. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui no conteúdo da live. Eu vou fazer de tudo para ela ficar gravada. Vou disponibilizar no meu YouTube só para quem tiver lá na minha lista. Se você não está ainda, entra lá no www.viverdepousada.com.br, deixa o seu nome, seu e-mail, que você vai receber o link para essa live, mesmo que ela não fique gravada aqui no Instagram. Bom, então eu queria contar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão, como que eu descobri esse segredo que todo pousadeiro de ter uma pousada rentável sabe e que nem todo mundo sabe. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu abri a pousada foi a dúvida primordial.
quanto eu cobro para alguém ficar na minha pousada. Como que eu vou saber quanto que eu vou cobrar se eu nem comecei a operar a pousada, se eu nem sei direito como é que funciona, quanto que eu cobro, né? Então, e ainda por cima eu não tinha experiência nenhuma no ramo, né? Como eu disse, eu era engenheiro, eu saí do mundo da engenharia, caí de paraquedas no mundo das pousadas aqui em Barra Grande e era um tabu entre os pousadeiros. Então, você conversar com outros pousadeiros era uma coisa assim praticamente impossível, ninguém te revelava nada, era quase que um segredo de Estado, os segredos por trás do mundo dos pousadeiros, eu não sei porquê. Hoje em dia eu acho que está um pouquinho menos, mas na época que eu cheguei aqui era bem difícil você conseguir qualquer tipo de informação do mundo das pousadas. Então a primeira ideia que eu tive na cabeça qual foi? Ok, eu vou pesquisar o que o pessoal está fazendo aqui, né, em Barra Grande, vou tentar entender o quanto custa e vou comparar mais ou menos com o que eu ofereço, como é que é meu quarto, né? E vou fazer uma diária mais ou menos parecida com isso. Não tem como dar errado, né? Afinal, esse pessoal já está aqui faz tanto tempo, já está cobrando, né, esse valor de diária já há tanto tempo, devem saber muito melhor do que eu, né? Então, vou copiar o que eles estão fazendo. Ai, que ledo engano, né? Mal sabia eu que ninguém sabia o que estava fazendo. Essa que era a grande verdade. Todo mundo cobrava os preços pelo achismo, ou então se comparando com outras pousadas ou com outras pousadas de outros lugares. Então, eu mal sabia, né, de cada uma, e cada uma das pousadas tem uma particularidade diferente. Então, cada um tem um custo diferente, uma operação diferente. Número de quartos diferentes, funcionários, tudo era diferente. Então, você se basear pelo valor, eu me basear no caso, pelo valor que eu encontrava das outras pousadas, realmente foi uma furada. Então, os primeiros anos eu não percebi isso, então eu fui operando com toda essa lógica, mesmo com a baixa ocupação, porque na época a Barra Grande estava começando a despontar no turismo, então a ocupação era muito baixa ainda, e eu ainda cobrando esses valores, né? E tudo bem, até aí eu sabia que por 3 anos, pelo menos, a pousada ia acabar operando no vermelho, porque o turismo ainda não estava muito bem desenvolvido aqui, a gente estava começando a trabalhar o turismo e tudo bem, fazia parte do plano de negócio, eu sabia que por 3 anos ia ser um pouquinho mais difícil. E aí o que aconteceu? Quando deu 3 anos de operação do Terra Paz, eu falei, bom, né, agora o turismo já está um pouco mais consolidado, a gente já tem uma ocupação um pouco mais legal, eram apenas 3 quartos que eu tinha na época. Aí eu pensei, bom, agora é a hora, né, gente? Agora vamos fechar o ano no azul. De novo, nada de conta no azul. Continuava tendo prejuízo com a pousada não se pagava, não pagava o nosso trabalho, quem trabalhava lá dentro, os sócios. E eu continuava com as contas sem fechar, tendo que fazer trabalhos fora. Na época, eu tinha uma outra loja, o meu sócio também tinha outro trabalho, e a gente usando esses trabalhos de fora para cobrir as contas da pousada. E nessa época eu ainda continuava utilizando aquela mesma lógica, eu continuava ofertando a pousada num preço parecido com o que os meus concorrentes ofereciam e eu continuava não me baseando nos custos do que eu estava oferecendo para os hóspedes. E ainda para piorar a situação, a gente tinha feito diversos investimentos na pousada, como melhoria nos quartos, instalação de piscina, melhoria no café da manhã, mais caseiro diferenciado, o serviço estava muito melhor, eu estava com mais funcionários e então eu oferecia um serviço muito superior e continuava me comparando com a concorrência. Então, aí que eu descobri, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, eu acho que é isso que está acabando com a pousada. Então foi nessa época que eu falei, não, deixa eu parar, tem alguma coisa errada, né, no quanto está entrando na pousada. A gente está vendendo bem, tinha uma venda em quantidade de diárias até legal, mas eu não conseguia fechar as contas. Então eu falei, olha, vamos, chega, eu vou fazer uma análise minuciosa do que eu estou gastando aqui. Comecei a separar os valores, tanto do Prolabore, que era uma coisa que eu não separava, que era o nosso salário. Comecei a pagar as contas tudo em separado, o que era pessoal, o que era da pousada. Fiz uma divisão realmente do que estava acontecendo. Comecei a aplicar um percentual de lucro que eu achava que era justo pela nossa operação de estar acontecendo. E depois de vários cálculos, vários estudos, o que foi que eu descobri? Eu descobri que a gente estava cobrando 24% a menos do que deveria ser cobrado. Ou seja, por que eu não estava tendo lucro na pousada? Porque simplesmente não operava com um valor
que era cabível naquilo. Eu estava cobrando 24% a menos. Eu estava, muitas vezes, pagando para um hóspede ficar hospedado na pousada, dependendo, porque eu acabava concedendo descontos, tentando fazer o pessoal ficar mais tempo. E então eu falava, cara, eu tô pagando para trabalhar aqui, que loucura, por isso que a pousada não vai para frente. E quando caiu essa ficha, que o grande problema da minha pousada não eram as vendas, o grande problema era o quanto eu cobrava por aquela venda. Então eu não estava conseguindo remunerar nem o custo da pousada, nem o meu próprio trabalho. Então aí foi o dia que eu falei, não, gente, chega, vamos dar um basta, porque agora precisa aumentar. E como é que a gente vai fazer? Vamos aumentar 24% de uma hora para outra? Vamos. Então foi uma decisão bem arriscada. A gente colocou 24% a mais na diária, a gente perdeu clientes que a gente já tinha, hóspedes que já se hospedavam com a gente, que acharam um absurdo, enquanto outros falaram, não, a gente concorda, se você, né, eu expliquei o porquê que estava tendo esse aumento no valor das diárias, quem já conhecia o nosso serviço sabia que era bom o serviço e entendeu que realmente tinha que pagar mais para ficar lá. E quem não queria mais pagar, tudo bem, tem público para todo mundo, tem pousadas mais baratas, vai para outro lugar, vai em outro lugar que vai te remunerar, que vai ser mais de acordo com o que você quer pagar. E depois disso, o que aconteceu? Finalmente eu comecei a receber o tipo de hóspede que eu queria na minha pousada. Aquele hóspede que valorizava o meu serviço, o hóspede que confiava naquele valor que estava sendo cobrado. E a partir de então eu comecei a atrair um hóspede muito mais qualificado. E finalmente a pousada começou a dar lucro. Finalmente consegui fechar o valor de salário que eu achava justo eu receber para o trabalho que eu tinha na época. E com isso eu comecei a entender melhor e conseguir perceber melhor o valor que era percebido da minha pousada. Um ano depois desse aumento de 24%, que já foi um choque, eu revi o valor de novo e aumentei mais 20%. Porque eu tinha aumentado os serviços, tinha tido aumento de várias coisas. Na época, Barra Grande estava tendo uma crise com a água. Eu optei por não usar mais água do poço, porque era muito salobra. E para mim isso caía muito a qualidade da pousada. Começamos a usar água de caminhão-pipa, tudo pensando na qualidade do serviço oferecido. E, lógico, se eu estava aumentando a qualidade, eu acabava tendo que aumentar o preço. Aumentei de novo em 20% e a aceitação foi ainda melhor. Então, depois disso tudo, a gente começou a despontar como uma das melhores pousadas em Barra Grande. A gente foi crescendo, fomos até passando algumas pousadas tradicionais aqui dentro do TripAdvisor, mesmo com menos avaliações que eles, mas como as nossas avaliações eram todas muito boas, finalmente a gente conseguiu oferecer o serviço que a gente queria para o nosso hóspede, ter o lucro que a gente queria e também operar a pousada de uma maneira mais confortável, conseguindo arcar com as manutenções, manter a pousada num nível que todo mundo tivesse satisfeito. E aí foi quando virou a chave de verdade. Então, vocês entendem porque eu disse, né, que o valor da diária é a principal definição do seu negócio? Não adianta você querer cobrar um valor de diária parecido com o que seu concorrente cobra ou que a pousada do seu vizinho cobra. Esquece isso. Você tem que ser responsável por realmente descobrir qual que é esse valor mágico que você tem que chegar. Então, cobrando esse valor correto, você vai conseguir ir muito mais longe. E a minha dica hoje é, não tenha medo de cobrar o valor que você realmente vale. Você tem que fazer o valor que você acredita. E para que isso aconteça, você precisa ter total conhecimento dos custos da sua diária. E se você não tem conhecimento, ficar só achando não vai te levar a lugar nenhum. Então, faça um controle minucioso dos seus custos, entenda realmente o que você oferece para os seus hóspedes, o quanto custa tudo aquilo que você oferece para os hóspedes e saiba cobrar isso de maneira adequada. Se a pessoa achar ruim, que você está cobrando mais caro, você fala, olha, muito obrigada por ter confiado nos meus serviços por esse tempo, mas agora está encerrada a nossa relação comercial. Quem sabe um dia ela vai voltar e vai pagar o valor e vai entender que você realmente está cobrando o valor que é correto para o serviço que você oferece. Eu sei que muitas pessoas vão ter a tradicional dúvida, mas como que eu faço para calcular isso? Eu não faço nem ideia de como que eu vou fazer esse cálculo, como que eu vou saber qual que é o valor correto. Então aqui eu já vou dar uma dica para vocês. A primeira dica é vocês
baixarem um e-book lá no meu site. Eu tenho um e-book gratuito para todo mundo que se cadastra lá no meu site. Agora está como inscrição para o workshop, mas você já recebe o e-book gratuito logo em seguida. Lá eu falo sobre os 7 métodos que existem para você precificar a diária da sua pousada. Nem todos eles estão corretos ou te trazem o melhor resultado, mas a maioria das pousadas acaba utilizando os errados. O jeito que eu utilizei para minha pousada, que eu utilizo, né, nos meus clientes, que eu utilizo inclusive com o arrendamento do Terra Pátris, é um método que eu criei juntando diferentes maneiras de efetuar o cálculo, diversos processos, para você chegar num valor de diária que seja cabível ao que você está oferecendo. Então, vamos lá comigo. O problema não é você estar vendendo de menos. O problema é que você está vendendo errado. Então, foque em cobrar direito, vender certo, para que seu faturamento ele cresça nesse meio tempo. A ideia dessa aula hoje foi mais para vocês entenderem que o segredo, realmente todo o segredo que vocês têm que entender dentro da operação da sua pousada é com relação ao valor que é cobrado da diária. Eu vou aproveitar que eu já vi que tem algumas perguntas aqui para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão do cálculo da diária. Vi que agora o pessoal da gráfica, acabou de mandar uma pergunta aqui que é bem pertinente. Então, como calcular os custos de baixa e alta temporada, sendo que na alta fica cheia e na baixa fica vazia? Como é o cálculo para saber administrar o valor ganho em alta para poder aguentar na baixa? É isso que eu gosto muito de trabalhar dentro do meu conceito. Eu trabalho com o conceito de valor de diária anual. Esse valor de diária ele tem que contemplar os seus custos dentro de uma ocupação média. Ou seja, mesmo que você venda a sua diária num valor de uma ocupação média mais alto, mas você está tendo uma ocupação média mais baixa, isso é compensado com uma alta temporada. Outra coisa que é muito essencial para você conseguir fazer com que seus valores de baixa deem conta, na verdade, seus valores da alta deem conta na baixa temporada, é planejamento. Não adianta você sair vendendo diárias mais baratas na baixa, simplesmente para vender, sendo que você não vai conseguir cobrir os seus custos. Então, você tem que ter uma noção que muitas vezes é mais barato você manter a sua pousada fechada, não ter ninguém, ou seja, você não está tendo custos variáveis, do que você está abrindo a sua pousada para poucas pessoas e está despendendo muitos custos variáveis. Então, quando você está pensando no valor da sua diária, você tem que pensar numa ocupação média anual que você quer chegar. Então, dizem por aí que esse é um número que eu acredito, que a ocupação média anual mágica é 30%. Você tem que fazer sua pousada funcionar bem para uma ocupação média anual de 30%. Se você consegue, com 30% de ocupação anual, manter as suas contas em dia, tá perfeito. A partir daí, todo o seu acréscimo de vendas vai ser em lucro. Então, você tem sempre que tentar trabalhar nesse número mágico dos 30% para fazer valer a pena a sua alta e sua baixa. Com relação ao cálculo, lógico, eu sei que muitas vezes na baixa temporada a gente acaba dando uns descontos maiores, até para atrair mais gente, atrair mais hóspedes novos aqui para a pousada, mas eu não gosto muito dessa estratégia. Eu prefiro sempre trabalhar com um valor que te remunere, né, no total geral, do que ficar trabalhando com valores abaixo, até porque minha opinião é que valor abaixo não atrai mais gente. Baixa temporada é baixa temporada. Baixa temporada, dificilmente você vai estar com a sua pousada lotada, a menos que ela seja uma pousada muito grande, você já trabalhe nisso há muito tempo, com esse tipo de ocupação. Mas, em geral, baixa temporada, você nunca vai conseguir vender muito mais do que você já venderia. Então, tente chegar num valor que seja aceitável para dentro dos seus custos, que é você trabalhar ali dentro da margem dos 30% de ocupação média anual, que dessa maneira você vai conseguir, com certeza, trabalhar muito melhor. Outra dica que eu dou, que inclusive foi o tema de um dos posts que eu coloquei hoje, faturamento é muito diferente de lucro. Então, muitas vezes as pessoas só pensam, eu vou vender, o que importa é eu vender cada vez mais diárias,
quando na verdade muitas vezes não é. As pessoas se esquecem que muitas vezes, por exemplo, quanto mais você usa um ar-condicionado, por exemplo, menor é a vida útil dele, mais manutenção ele vai te trazer. Então você tem que saber qual que é o equilíbrio dessas contas, para você não sair simplesmente vendendo diárias por vender, diminuindo o seu valor, diminuindo esse valor só para vender mais que o seu concorrente, quando na verdade você tem que vender com a cabeça, você tem que vender diárias inteligentes. Então, ao longo desse workshop, eu vou falar um pouquinho mais sobre outras coisas que vocês têm que levar em conta quando vocês estiverem considerando a diária da pousada de vocês. O tema da próxima live, que vai ser na quarta-feira, dia 15, também no mesmo horário aqui no Instagram. O tema da próxima live vai ser com relação a descontos. E por que os descontos podem acabar com todo o seu trabalho da pousada. Então, muitas vezes você trabalhar com descontos na baixa temporada, você pode estar estragando todo o resultado que uma alta temporada te trouxe. Eu sei que é um pouco, vamos dizer assim, polêmico esse conceito, mas quem me segue já sabe que eu sou bem partidária desse conceito, de que desconto não leva a lugar nenhum. E na próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor como que você pode fazer para evitar essa pedição de desconto dos seus hóspedes e continuar no plano de ter a sua pousada rentável ao longo do ano todo. Eu vou dar um exemplo também com relação aos descontos. Na minha pousada, eu trabalhei com descontos na baixa por algum tempo. Aí teve um ano que eu falei, quer saber, eu não vou trabalhar com descontos. Não teve alteração nenhuma na questão das hospedagens. A gente acabou fechando a pousada por 2 meses e foi o ano mais lucrativo em que eu operei a pousada. Então, gente, uma dica que é fundamental, faça a conta. Então, não vá fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Todo mundo na hotelaria baixa os custos na baixa temporada. Tudo bem, mas a gente está falando às vezes de hotéis grandes, que tem muitos funcionários, que tem um custo fixo altíssimo. Uma pousada, geralmente, ela consegue manter os custos fixos um pouco mais equilibrados, vamos dizer assim. E dessa maneira, você diminuindo seus custos variáveis, que só ocorrem quando você vende uma diária, você mantém suas contas mais em equilíbrio. Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão dos descontos e para você, parar e sair um pouco dessa roda. Enquanto isso, eu vou responder mais algumas perguntas que eu tenho aqui. Deixa eu só passar um pouquinho para cima. Opa. Só um minutinho. O Instagram tá me deixando doida aqui. Vamos lá. Aqui, a Rê 1997, que é uma das minhas mentoradas no curso Você Pousadeiro. Nath, tem no curso que eu comprei também? Rê, não. Porque o curso, a parte do cálculo da diária da pousada rentável, a gente vai falar um pouco sobre isso na mentoria, mas para você realmente entrar no cálculo da diária, você já tem que ter a pousada em operação. Então, quando você está pensando ainda em operar uma pousada, quando você vai começar a procurar ou para arrendar uma pousada ou vai construir a sua própria pousada, a gente vai falar um pouco da previsão dos custos, um pouco da previsão do valor da diária que você quer cobrar para o tipo de público que você quer atrair. Mas o valor mesmo, a parte de cálculo da diária da pousada rentável, você vai ter mesmo mais nesse curso que já é direcionado mais para quem já tem pousada. Então, mais quem é meu mentorado tem desconto para fazer o curso da diária da pousada rentável. Então, depois se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Pousada Ponta Poranga, boa noite, obrigada pelas instruções, já está nos ajudando e muito. Obrigada pelo feedback, que bom que vocês estão gostando das instruções. Eu sei que algumas vezes eu posso ser polêmica, eu posso falar um pouquinho algumas coisas que fogem um pouco do comum, mas eu tô falando com a propriedade de quem teve uma pousada pequena por 8 anos e descobri que ter uma pousada pequena, um hotel, uma pousada grande é totalmente diferente. Então, eu tô aqui mesmo para quebrar esses paradigmas e vocês conseguirem ter uma pousada rentável assim como eu tive. O gráfico, ok, de novo, vamos lá, Luciana e Lorena. O número de hospedagem maior, tipo 20 quartos, seria mais fácil para aguentar períodos de baixa do que 10 quartos? Luciano, depende muito, depende do valor
do valor da diária que você vai cobrar. Se vai ser uma pousada, por exemplo, uma pousada de 20 quartos, eu já considero que você vai ter dois tipos de abordagem. Ou você vai ser uma pousada super top, com valor mais alto, serviços, né, de valor agregados, ou você vai ser uma pousada mais baixo custo, que vai trabalhar mais com quantidade de vendas. Então, tudo isso depende muito. O que você tem que ver no final, quanto de lucro que cada quarto vai te dar. Uma pousada de 10 quartos, você vai precisar de um número de funcionários muito menor do que uma pousada de 20 quartos, por exemplo. Então, uma pousada, quanto maior a pousada, maior o custo fixo que você vai ter. E quanto maior o custo fixo que você vai ter, mais tempo você vai ter que ficar com a pousada aberta. Por isso que, por exemplo, aqui em Barra Grande, eu vejo pousadas de 25, 30 quartos, elas não conseguem passar o mês fechado. Elas têm, às vezes, 40, 50 funcionários. Como é que você vai ficar com esse tanto de funcionário parado 2 meses? É impossível. Então, numa pousada pequena, como eu tinha, que tinha 6 quartos, eu tinha 2, 3 funcionários, até 10 quartos você consegue até com 3 funcionários resolver bem. Você passa 2 meses fechado, dá férias para um, dá férias para o outro, eles se intercalam. Então, o negócio acaba funcionando. Agora, quando você aumenta muito o número de quartos, realmente fica um pouco mais difícil de você trabalhar dessa maneira. Então, eu sempre recomendo que você comece com pouco, vá sentindo, vá aumentando a quantidade de funcionários, porque aí não é um investimento tão alto também. Apesar, às vezes você pode até ter o capital para fazer uma pousada de 20 quartos. Mas por que você vai começar tão grande? Começa um pouco menor, vê como é que é, sente o turismo, será que vale a pena? E você vai aumentando, põe mais 2 quartos, põe mais 3, vai aumentando a sua operação conforme você vai entrando melhor no negócio. Então, essa é a minha recomendação. E muitas vezes você pode chegar à conclusão que, igual eu tive na minha pousada, o projeto inicial da pousada eram 9 quartos. A gente abriu 3 quartos, operamos com 3 quartos por quase 4, 5 anos. Depois abrimos mais um quarto, ficamos com 4. Depois abrimos mais 2 e desistimos de abrir os outros 3. Porque eu percebi que eu trabalhava muito melhor, não precisava de ter tantos funcionários e esse patamar já me trazia um tanto de lucro, um tanto de salário e qualidade de vida, que era o que eu almejava. Então, você tem que fazer essa conta. Às vezes, número é mais dor de cabeça e menos lucro. Então, faça a conta com cuidado antes de sair investindo tanto. Luciana e Lorena, se eu não me engano, vocês são meus mentorados também, né? Então, a gente pode falar disso lá no grupo específico da mentoria Você Pousadeiro. Deixa eu ver o que mais. A Andresa, Nath, muito obrigada por todas as dicas, você arrasa muito. Obrigada, Andresa. Andresa aqui de Barra Grande também, a gente sempre se encontra. Aqui o Art W. Souza, que é meu aluno do DPR da primeira turma. Inclusive, ele foi uma das pessoas que confiou bastante no meu trabalho sem nem ter uma pousada. Então, ele ainda está no processo de abrir a pousada dele. Mesmo assim, ele fez o DPR só para ter um contato comigo, só para ter um contato com a turma. Eu fiquei muito feliz de ter. Inclusive, na minha primeira turma do DPR, eu tive 2 alunos que não tinham pousada ainda. Isso foi muito bacana, me fez abrir bastante a cabeça e também foi um dos porquês eu resolvi abrir a mentoria Você Pousadeiro, que a Rê tá e mandou obrigada aqui. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada pelo feedback aqui, cada dia melhor. Vamos lá. Ana Flor, pousada, tem 4 quartos e vamos aumentar devagar. Certinho, Ana Flor, é a melhor maneira de trabalhar. Desse jeito você vai sentindo o seu público, você vai entendendo melhor como que eles querem receber o serviço, como que vai ser tudo na sua pousada. E aí você cresce sustentável. Gente, isso é muito importante, é um crescimento sustentável da sua pousada. Não é simplesmente crescer porque você leu que em algum lugar, inclusive tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, que é o Como Montar e Gerir uma Pousada, do Roberto Miranda. É um livro muito legal, mas ele tem alguns conceitos dos quais eu discordo. Ele fala que uma pousada de menos de 20 quartos não dá lucro, e eu sou a prova viva de que isso não acontece. A minha pousada tinha 6 quartos e dava muito lucro, porque a gente especializou e oferecia um serviço diferenciado para os nossos hóspedes.
E a minha opinião é, se você quer viver bem de pousada, é melhor você ter um serviço diferenciado do que você ser simplesmente um monte de quartos para alugar, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa. A Lila Neri, Nath, você é show. Hoje eu respondi várias perguntas suas lá, né, Lila Neri, sobre arrendamento. Arrendamento também é muito legal para quem está arrendando uma pousada. O curso da Diária da Pousada Rentável também funciona, tá? Ele também, eu tenho dois alunos da primeira turma que tem pousadas arrendadas. Você pode incluir o custo de arrendamento dentro dos seus custos e ter um valor de pousada de diária bem calculado e que funciona. Ana Flor, esse é o nosso pensamento, está dando certo, eu mando suas dicas. Obrigada por acompanhar aqui, Ana Flor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando essa live por aqui. Como eu disse, eu vou tentar gravá-la aqui no final do Instagram. Vamos ver se o Instagram vai ajudar a gente aqui hoje. Se não, eu vou tentar salvar para colocá-la no YouTube. E quem vai ter o link para ver no YouTube é só quem está lá na minha lista. Então, se você ainda não tá, vai lá no site, se cadastra para receber as informações mais atualizadas aqui do workshop da Pousada Rentável. Eu vou deixar agora no final da live a caixinha de perguntas para quem ficou com alguma pergunta, alguma dúvida com relação à pousada hoje. Eu vou falar mais sobre esse tema ao longo da semana aqui e espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live com quem vocês acharem que pode se beneficiar com o meu conteúdo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!